Shalom, Shalom, Adonai. A paz do Senhor Todo-Poderoso em Cristo Jesus, pela atuação do Espírito Santo, repouse sobre vós. Saudações em Cristo, queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Deus os abençoe. Pastor Ronaldo, estamos aqui para dar sequência na nossa série de mensagens. Quero sempre mandar um alô caloroso, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua audiência conosco, tá bom? Pela sua participação conosco, aleluia, na Palavra de Deus. Isso é muito especial. E a mensagem de hoje, vamos mais do que depressa ao nosso tema, aleluia, eu quero compartilhar com você sobre o tema, sobre a proteção de Deus, a infalível proteção de Deus. Amém? A infalível proteção de Deus. Deus promete em toda a Bíblia que há de nos proteger de todos os ataques, de todas as armadilhas, de todas as pestes, pragas. Ele nos protege, como está escrito no livro de Salmos, capítulo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Aí nós vemos lá, tem um versículo que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então há promessas de proteção em toda a Bíblia para nós. Mas eu quero esclarecer aqui nessa mensagem que a proteção de Deus ela é infalível. Ela é infalível. Ela não falha. Por mais que pareça em alguns trechos da Bíblia que a própria Bíblia entra em contradição consigo mesmo, como se Deus falasse e voltasse atrás no que ele falou, isso é apenas falta de interpretação correta. A Bíblia não se contradiz e Deus não mente. Deus assume e se responsabiliza pelo que promete. Vamos ao nosso tema de hoje, então, vamos desfrutar a palavra? A infalível proteção do Senhor, nosso Deus. Vamos lá? 2 trechos da Bíblia. Primeiro, livro de Salmos, capítulo de número 121. Quero chamar a tua atenção. Salmos, capítulo de número 121. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha o versículo 3. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará ou não dormirá o guarda de Israel. A leitura ela expressa o seguinte: Deus falando claramente para o seu povo que é Israel. Olha, aquele que guarda vocês, Israel, que é o Todo-Poderoso, ele não dormirá, ele não cochilará, tosquenejará. Ele não vai tosquenejar, ou seja, não vai cochilar, dormir, pegar no sono. O Deus que te guarda. O termo aqui tosquenejar é cochilar, é adormecer, é pegar no sono. E a Bíblia diz que o guarda de Israel não vai tosquenejar, ou não vai dormir, ou não vai adormecer. Antes, ele ficará firme, velando para proteger a nossa vida. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda saber que tem um Deus tão maravilhoso como esse, que enquanto até mesmo nós estamos dormindo, ele fica acordado, velando para guardar a nossa vida, para nos proteger. Você pode dar um glória a Deus? Você pode, independente do seu credo religioso, da igreja que você vai ou se não vai, você pode levantar a mão para ele e dizer: obrigado Jesus, obrigado Senhor, obrigado Deus, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor me guarda até quando eu estou dormindo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, Salmos de 121, ele traz aqui, não vou ler até o final, o que nós queremos nos prender no versículo de número 3, não deixará vacilar os teus pés, ou não vai deixar você tropeçar, e também não tosquenejará, ou não dormirá, cochilará e adormecerá o guarda de Israel, ou seja, o Deus que cuida de Israel. Israel na Bíblia é o povo de Deus, e Deus é o seu Deus, tá certo? Então posso colocar Israel é você, meu irmão, e o Deus é o Todo-Poderoso, que prometeu que ele não vai dormir e não vai cochilar, ele vai nos guardar. Amém? Agora presta atenção, nós vamos lá para uma passagem muito conhecida que fala de uma tempestade, que Jesus levou os seus discípulos para o meio dessa tempestade. Mas foi o próprio Jesus, pastor, que levou os discípulos? Foi. Presta atenção na palavra. Lucas capítulo 8, a partir do versículo... Lucas 8, cadê? Tá aqui. Lucas 8, a partir do versículo 22, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus
E depois que Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, ou no mar. E o barco enchia-se de água. Estando eles em perigo, e enchendo-se, e chegando-se, a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e se fez grande bonança. O mar ficou um tapete. E disse-lhe Jesus: Onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, queridos, uma mensagem bem breve hoje, presta atenção. O tema é a infalível proteção do Senhor. É infalível porque não tem falha. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o salmista dizendo: Eu elevo meus olhos para o monte. Da onde me virá o meu socorro? Naquele tempo, no costume hebreu, dos hebreus, havia muitos deuses que recebiam oferendas em cima dos montes. Astarotes, Baal, vários deuses. Mas o Deus verdadeiro também recebia o seu holocausto em cima do monte. A Nova Jerusalém, ou a Jerusalém passada, ela situava em cima do morro. Então, quando o salmista expressa essa voz, dizendo: Eleva os meus olhos para o monte, ele está fitando no monte, onde não só existia o Deus verdadeiro, mas outros deuses. E quando ele eleva os olhos para o monte, ele está dizendo, ele declara quem é o Deus a qual a confiança nele está. Ele disse: Elevo os meus olhos para o monte. Da onde me virá o meu socorro? Ele disse: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando ele fala que vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele está diferenciando. Ele está dizendo: Meu Deus difere dos outros. Tem vários deuses que recebem incensos e holocaustos nesses montes, mas só o Deus criador do céu e da terra é verdadeiro. E ele está lá em cima, aleluia, e a minha confiança está nele. Beleza. Mas quando chegamos no versículo 3, ele fala assim que este Deus que fez o céu e a terra, ele não deixará vacilar os pés daquele que confia nele, tropeçar. Ele há de segurar a mão para não tropeçar em nenhuma pedra. Mas ele também diz que não tosquenejará ou não dormirá o guarda de Israel. Está falando que Deus não vai dormir. Ele não vai pegar no sono, ele não vai de maneira nenhuma cochilar, porque ele estará velando para guardar o seu povo. Agora olha aqui como parece que a Bíblia entra em contradição. Agora nós encontramos Jesus, que você vai concordar comigo, Jesus é Deus ou não é? É. Jesus, embora sendo 100% homem, também era 100% Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus está em Cristo, pelo poder do Espírito, reconciliando a terra consigo mesmo. A Trindade é inseparavelmente, Pai e Filho. Aonde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Espírito Santo. Mas agora aqui está Jesus. Só que eu quero trazer essa interpretação para você nunca desconfiar da proteção de Deus. Parece que agora nós encontramos Jesus dormindo, ó. Não dormirá, oh meu Deus do céu, o guarda de Israel. Não dormirá aquele que te guarda, ó Israel. Jesus era guarda de Israel? Claro que era. Embora estava aqui no ministério como homem, ali tomando a forma de homem para sacrificar, para tirar o pecado da humanidade, para servir de holocausto pelo perdão da humanidade no plano salvífico, mas ele não deixou de ser Deus. Ele apenas se despojou da sua glória, de tudo aquilo que ele podia fazer para tomar forma de homem, mas ele continuou sendo Deus. Presta atenção agora nisso. Ele entra no barco e pede para os seus discípulos para partir para o outro lado. E ele praticamente conduz os seus filhos, os seus discípulos apóstolos, para o meio de uma tempestade. E ele vai dormir na popa do barco. Ele está dormindo. E a Bíblia diz que ele dorme, um dos evangelistas fala numa almofada, e ele dorme profundamente. E o barco começa a ser açoitado pelo vento. A água, o vento bate. Embora aqueles homens eram pescadores, marujos, eram homens do mar, homens que sabiam lidar com o mar revolto, homens que sabiam muito bem lidar com o mar, mesmo assim o negócio foi tão feio que eles ficaram
apavorados. E quando eles ficaram apavorados, eles foram lá acordar o mestre, sacudir Jesus e dizer: mestre, 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 estamos perecendo, ajuda-nos, salva-nos, porque estamos perecendo. E a Bíblia diz que Jesus levanta depressa e vai lá e acalma. Ele repreende o vento e repreende a força da água. E a Bíblia diz que tudo se acalma, tudo fica, o mar fica um tapete. E aí, querido, é a mensagem que eu quero deixar para o teu coração. Essa mensagem não tem por objetivo falar sobre a fé dos discípulos, não tem por objetivo falar sobre essas circunstâncias, né, que o próprio Jesus criou da tempestade para provar a fé dos discípulos, nada disso. Mas essa mensagem tem por objetivo dizer o seguinte: que o guarda de Israel, ou Deus que Haman Chorabadai prometeu te guardar, ele não dorme. E aí sim é a questão de nós esclarecermos qualquer um que vier trazer uma doutrina de contradição da Bíblia em cima disso, para roubar de você a sua segurança e desconfiar do Deus que falou uma coisa como se não cumprisse isso. Mas Jesus dormiu, pastor? Sim. Presta bem atenção, Jesus estava como homem. E Jesus, como homem, ele tomou forma de corpo físico. Ele sentiu tudo que nós sentimos, sentiu fome, sentiu sede, cansaço, porque ele decidiu tomar forma de homem. Porém, Jesus, como uma forma de exemplo, todavia, em todo o caminhar de Jesus, Jesus fazia a vontade de quem? Do Pai. A conexão de Jesus com o Pai. Agora entenda só, quando Jesus entra no barco para descansar no seu aspecto físico, ele fecha os olhos como o homem dorme. Manda chorabarra que a calabre andará sobre cai. Oh, aleluia! No poder de Deus é que eu te digo isso. Jesus homem dormiu, mas Jesus Deus não. Oh, mas aonde está Jesus Deus? O Pai. Jesus dorme, descansa na confiança do Pai, na confiança do Espírito. Jesus está descansando no seu corpo físico, mas o Deus Todo-Poderoso, a divindade, não descansa, não dorme. Aleluia! Enquanto Jesus está dormindo, o olho do Pai, a presença do Pai, a presença do Pai, a guarda do Pai, a fortaleza do Pai, está cobrindo toda a região. Ou seja, Deus está acordado. Apenas o Filho, em forma de homem, está descansando o seu corpo, mas a divindade está alai condeblas. Oh, glórias, glórias, a divindade está acordada, velando, como diz o profeta Jeremias. Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fechar a Bíblia aqui, porque eu disse que a mensagem não vai ficar longa. Presta atenção. Deus está dizendo para mim e para você: ei, pode confiar em mim, pode se entregar a mim. Por quê? Porque eu não durmo, justamente para cuidar da tua vida. Eu não durmo, não cochilo, aleluia, eu não preciso, aleluia, descansar, aleluia, porque eu sou Deus, e enquanto você descansa, eu cuido de você. Enquanto você descansa, eu te dou cobertura. Enquanto você descansa, aleluia, eu cuido daquilo que tenta te fazer mal. Ei, vale a pena, entregue a sua vida ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor. Quando Jesus levanta, aleluia, que ele vê toda aquela cena, ele entra em ação, aleluia, na autoridade que tem sobre a guarda do Pai, e ele acalma tudo. Mas conforme, olha aqui o exemplo para você, conforme Jesus descansou na confiança do Pai, os seus discípulos deveriam fazer o mesmo, descansar na confiança de Cristo e na confiança do Pai. Por quê? Porque o barco que Cristo está, a Trindade está, Pai, Filho e Espírito Santo, barco que a Trindade está, a divindade de Deus está, não afunda, não submerge, não, de maneira nenhuma, é derrotado, é aplacado pelos ventos e destruído. Aonde Deus está, aleluia, tudo se acalma no tempo certo. Amém, querido? Aplique no seu coração, receba essa mensagem, medite nela, vendo os vídeos várias vezes e, em nome de Jesus, confie em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Confie no Senhor, que não tosquenejará aquele que te guarda, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, Deus os abençoe. Mais uma mensagem, aleluia, do canal de bênção pelo alcance da palavra. Dê o seu likezinho, compartilhe, dê o seu joinha, esteja conosco. Grande beijo, até a próxima mensagem. Shalom, shalom, Adonai, a paz do Senhor.